Ô de casa, entre a casa sua. Vamos aqui hoje falar, essa live é especial, são 3 pessoas muito queridas. A gente vai estar aqui com o Thiago Cunha, que é administrador, com o Thiago Cavalcante, que é advogado, e com o Jonathan Almeida, que é secretário remoto. Então, esse bate-papo vai ser muito bacana. Fique ligado que essa live vale a pena, tá bom? Você tá na semana todos juntos no Quem Casa Quer Casa. Todos juntos em casa, no Quem Casa Quer Casa. Ó, o Thiago acabou de chegar aqui. Tudo bom, Ti? Vamos que vamos. Jonathan tá entrando. Bom. Vamos aqui começar. Esse bate-papo vai ser muito legal. A gente vai falar um pouco sobre como ficar conectado. Vamos dar algumas ferramentas hoje para você se conectar. A gente vai falar um pouco da questão de comprar do pequeno, né? O que você tem que fazer, que cuidados, né? Muito importante a gente falar o impacto dessa pandemia nos negócios, medida que os negócios podem adotar no movimento de crise, como o cliente pode ajudar um pequeno negócio. A gente vai falar sobre o Sebrae, o que ele está fazendo para apoiar um pequeno negócio. Depois a gente vai falar na parte de advocacia, né? Do que se trata essa medida provisória publicada pelo governo, né? Será que ela já foi revogada? Vamos falar um pouco sobre isso. Suspensão de contratos de trabalho, alterações trazidas em relação às férias individuais, né? Questão de férias coletivas, como funciona a antecipação de feriados disposta, né, numa medida provisória e quais os próximos passos em relação à eficácia dessa medida provisória. Então vai ter muita coisa, sem falar que a gente vai estar com o Jonathan batendo um papo sobre 10 ferramentas online que você pode usar. Deixa eu ver quem está aqui online para a gente começar a falar. Peraí, antes de chamar todo mundo aqui, eu quero colocar o seguinte. Vamos lá, antes de falar com todo mundo. Você que está aqui, tem um aviãozinho, tá bom? Entra aqui nesse aviãozinho e convide pessoas para essa live, para participar ao vivo. Aproveite, vocês vão ter a chance de tirar dúvida aqui, tanto com o Thiago, entendeu? Advogado, quanto com o Thiago, administrador, quanto com o Jonathan. Vamos aproveitar que essa live vai ser quente. Eu tô quente aqui já, a quinta live do dia, entendeu? Quem perdeu as lives vão ficar no Instagram por 24 horas e a gente vai ter também ela disponível no canal do YouTube. Algumas a gente até subiu, graças à nossa super eficiente Letícia, do nosso departamento de marketing. Uma coisa muito importante, gente, quem não viu, a gente abriu hoje, tá bom? Uma iniciativa solidária que chama Apoie uma Obra, tá? Essa é uma iniciativa criada pelo Quem Casa Quer Casa, meu time, tá? Em conjunto a gente pensou em como ajudar nesse momento. É uma ação totalmente solidária. E como você pode ajudar? Você pode ajudar fazendo doações. Quer saber um pouco mais? Eu vou deixar aqui anotado, tá bom? @apoie uma obra. Apoie uma obra. Acabando essa live, entra lá, entenda um pouquinho do que se trata. A gente tem uma live só falando do Apoie uma Obra, tá bom? É muito importante agora a gente pensar nessa parte solidária, tá bom? Nessa parte voluntária. Então foi isso que a gente pensou com muito carinho, tá? Tem pessoas que realmente precisam ficar em casa e não tem como ter o rendimento. Olha, eu quero quebrar o protocolo aqui. Thiago, posso te chamar aqui ao vivo? O Jonathan não entrou, não sei o que aconteceu, deve ter caído lá. Posso antecipar você, Thiago? Thiago Cunha, os dois são Thiagos, né? Falar de administração um pouquinho? Posso, Ti? É bom que é carinhosamente conhecido como Ti. Se puder, eu já vou fazer o convite aqui e a gente vai começar a falar um pouco sobre a parte administrativa. E depois eu chamo o Jonathan na sequência. Ti, a Rocha, pronto, já deu um soquinho aí. Fiz o convite. Eu tenho que tirar essa visualização aqui. Pronto. E aí, Ti, tudo bom? E aí, Alexandre, beleza? Ô de casa. Ô de casa. Coisa boa você estar aqui com a gente, meu amigo. Obrigado pelo convite. Uma satisfação poder conversar com você sobre um tema que eu sou apaixonado. Pronto, e a casa é sua, entendeu? A gente pode marcar a hora que você quiser, da gente continuar uma conversa, vamos ver o andamento de como vão as coisas, quem sabe você volta aqui de novo, vai ser um prazer. Muito bom. Gente, para quem não sabe, o Thiago é administrador, né, e trabalha no Sebrae. Então, a gente vai abordar um pouquinho, né, esse assunto que é tão importante, né? E o Sebrae está totalmente, né? Foi em 2015, não foi que o Sebrae lançou aquela campanha, né? Compre do pequeno, não foi? Exatamente. E Bom, por que ela se trata, Ti? Para o pessoal entender, né? Como que a gente pode ajudar o pequeno negócio? Acho que eu já queria entrar nesse item que eu acho que é importantíssimo, né? E falar um pouco de onde surgiu essa campanha, que eu acho que ela não é uma realidade, né? Nem todo mundo sabe que ela existe, né?
Sim, foi uma iniciativa do Sebrae em 2015 e o Compre do Pequeno Negócio é justamente para você incentivar o consumo das empresas que ficam próximas da sua região, ou do seu trabalho, da sua casa, e aí para fomentar justamente a economia, né? A gente está vivendo numa situação de crise e algumas coisas que eu vou mencionar aqui é como que o pequeno negócio ele pode enfrentar esse momento de crise, né? A crise que Ótimo. estamos vivendo agora é uma pandemia, mas em todo momento de crise é salutar o empresário ter algumas visões, algumas dicas que a gente vai passar aqui. E para me Legal. apresentar só com um pouquinho de um pitchzinho de 1 minuto, Vamos lá. eu falo que o meu propósito é ajudar a acelerar a nossa economia através do empreendedorismo. E eu faço isso hoje de 3 formas. Então, eu sou especialista no tema inovação, já trabalho com empreendedorismo há 10 anos e faço isso doando esse meu tempo, como estou fazendo agora, com palestras, mentorias para empreendedores, ajudando as pessoas a tirarem a ideia do papel e colocarem em prática. Esse é o primeiro ponto. O Legal. segundo, eu tenho algumas iniciativas empreendedoras também, e como o Alexandre falou, a terceira, e é a que eu me dedico o maior tempo, é atuando no Sebrae, hoje dentro de um dos maiores espaços de coinovação do país. Então, eu estou falando de São Paulo aqui, estou com esse casaquinho porque está um frio. Então, eu faço e tento alcançar esse meu objetivo dessas 3 formas, né? Eu acho que o empreendedorismo é o motor da nossa economia. Quando a gente fala de uma pandemia e que afeta essencialmente os pequenos negócios, a gente está falando de nada mais, nada menos do que 99% dos empreendimentos no Brasil. São Aproximadamente pequenos 15 milhões negócios. são pequenos negócios. Então, aproximadamente empregam cerca de 54% dos empregos formais oriundos de pequenos negócios. Então, a gente está falando de um impacto nessas empresas, causa um impacto gigantesco, não só no empreendimento, quando a gente olhar, é aquele mercadinho, não, mas aquele mercadinho, ele está empregando muitas vezes 10 pessoas, essas 10 pessoas, cada uma tem 3, 4 pessoas que dependem dessa renda. Então, é um impacto muito substancial e é por isso que a gente precisa. E aí são 2 linhas, a gente pode ir trocando aqui algumas figurinhas, mas eu queria falar muito de como o pequeno negócio pode se ajudar, ou seja, Legal. como o empreendedor pode se ajudar, quais as medidas que eles podem adotar para poder minimizar esse impacto. E você, cliente, que muitas vezes está pensando assim, o que eu tenho a ver com isso? Né? O cara está quebrando, o cara não se planejou direito, mas o que eu tenho a ver com isso? E como que eu posso ajudar? Às vezes com algumas dicas eu quero simples. aqui é o seguinte, só o que você adiantou que você vai falar, eu quero esse coração aqui, daqui para frente, toda a live, vai ser um coração raiz, um coração gostou, deixa o coraçãozinho. E tem um aviãozinho, aponta aqui, ó, tá vendo embaixo do meu dedo? Tem um aviãozinho, todo mundo apontando nesse aviãozinho e chamando mais 2, 3 pessoas para essa live. Porque esse tema, põe aqui, põe o dedo na frente aí também, o seu, ó. Tem um aviãozinho embaixo. Isso, nesse aviãozinho, pessoal. Aperta e chama mais 2, 3 pessoas. Então, Ti, vamos lá. Vamos falar como que o pequeno empresário pode se ajudar. E você deu um dado para mim fenomenal, que metade dos trabalhos hoje formais são responsáveis pelas empresas pequenas, que hoje são 99% delas. Então, como a gente ajuda essas pequenas empresas não quebrarem nesse momento de pandemia que impacta tão grande os pequenos negócios, né? Legal, deixa eu ajudar nesses coraçãozinhos também. Estou vendo alguns seguidores aqui. Estou vendo o Danilo, casados com empreendedores. Estou vendo a Mônica. Estou vendo Legal. alguns conhecidos aqui. Você está falando muito. Você fez uma apresentação falando das pessoas que moram em Brasília, mas tem muita gente aqui que eu estou vendo que estão em outros estados. Então, obrigado aí pela presença, pela participação de vocês. Mas Podem você falou uma deixar coisa aí importante. Tem gente de outros estados, mas o foco principal, o Thiago está morando em São Paulo, mas ele é de Brasília. E ele veio falar para pequenos negócios. Então ele vai impactar aqui. Mas praticamente, dos 25 que vão falar essa semana, 25 pessoas igual a você, igual o Thiago, que vai entrar também daqui a pouco, o advogado, são pessoas queridas da cidade. E a gente vai trazer também alguns empresários da cidade para a gente poder fomentar
não é à toa que você está falando de negócios pequenos, porque a gente vai conseguir fomentar os pequenos negócios aqui também na cidade, trazendo pessoas da cidade. Vai ter gente do Brasil inteiro vendo, porque a internet é assim, a gente não tem esse controle, mas ao mesmo tempo o nosso foco é trabalhar Brasília. Então, ajuda a gente aí, meu amigo. Todo seu microfone. Show. Então, a nossa preocupação hoje, o Sebrae, todo o time, todo o sistema Sebrae está imbuído em tentar ajudar ainda mais o pequeno negócio nesse momento, né? Eu queria passar algumas dicas aqui, e são coisas práticas, ou seja, como que o pequeno negócio amanhã, e eu gosto muito disso, né? Na prática, como que ele pode amanhã já tentar mudar alguma situação, reverter esse cenário. Eu costumo falar, Alexandre, que esse cenário de crise, especialmente esse que a gente está vivendo, é um cenário que eu gosto da analogia com a pessoa que foi demitida sem ela estar preparada para a demissão. Ou seja, ela não tinha um fundo de reserva, ela não estava preparada, não tinha um plano B, não tinha um plano C. E o pequeno negócio, hoje, ele está sendo demitido e muitas vezes, e a sua grande maioria, não tem esse fôlego de caixa, não tem esse preparo para poder suportar um impacto tão grande nos negócios. Então, o ponto é que, como que, e aí as pessoas que estão assistindo, pensando na demissão, que é uma coisa até mais próxima de todos, como que a gente poderia antecipar a essa demissão? Mas a coisa já aconteceu. Quais as medidas que eu posso tomar agora para eu poder minimizar esse impacto, né? Então, a primeira coisa que a gente pensa é justamente o custo. Ou seja, como que a gente pode reduzir o custo? Eu costumo falar que é mais fácil você economizar R$ 1 do que você receber R$ 10. Ou seja, é mais fácil você reduzir R$ 1 do que você Perfeito. conseguir buscar esses R$ 10 no atual cenário que nós estamos vivendo. Então, quais são as possibilidades, quais são as formas que você tem para poder fazer isso, né? Então, algumas medidas, e a gente gosta muito da parte de negociação, né? Como que a gente consegue renegociar alguns contratos com os credores. Acho que esse é o primeiro ponto. E aí, falando de Brasília, né, especialmente, que eu estou acompanhando todo as notícias, vários grupos também comentando algumas coisas interessantes, mas decretos que estão sendo surgindo, por exemplo, como a possibilidade de você fazer uma negociação do seu contrato de locação a partir daqueles dias que você ficou sem operar. Então, ainda precisa de uma caneta, mas isso já foi ventilado, já está aí circulando e já é uma forma de você tentar barganhar isso com o proprietário. Ou seja, eu estou fechado, eu não estou operando, como que eu consigo conversar com o locador sobre essa possibilidade? Então, isso vai, na hora, tentar amenizar, mitigar esses riscos aí de um alto faturamento. Um outro ponto interessante, eu costumo falar bastante para empreendedores, às vezes, numa maquininha de cartão, você consegue, nesse momento, as pessoas estão sensíveis, empresas sensíveis, começar a reduzir a taxa do cartão, por exemplo, de crédito, que é dinheiro que vai no bolso na hora. Se você reduz de 3,5 para 3, de 2,5 para 2,3, é dinheiro que está indo no bolso. É dinheiro indo no bolso na hora. Então, esses são pontos que a gente fala, são custos que você consegue negociar facilmente. Eu fiz um teste aqui com o meu cartão de crédito, que foi justamente ligando lá para o cartão de crédito, simplesmente isso. Ele falou: Thiago, você tem a possibilidade de ter uma isenção de até 100%, porque você já tem esse cartão há 6 anos e o período é de 12 meses. A cada 12 meses você pode fazer uma revisão. E eu estou vendo aqui que há 6 anos você nunca tinha solicitado algo nesse sentido. Eu falei bem assim, aí eu fiquei pensando, né? Pô, 6 anos pagando uma anuidade caríssima e com essa possibilidade, né? Você podia ter ganho 3 anos, né? Pois é. Então, são coisas que muitas vezes é só uma ligação.
É só um contato que você faz com o credor que você consegue postergar, você consegue ter uma carência no seu aluguel, no pagamento de algumas despesas. Então, isso vai ajudar. Vai resolver, Thiago? Muitas vezes, não vai resolver. Claro que é difícil para o empreendedor, a gente às vezes fala algumas coisas, eu sou empreendedor também, a gente quer a coisa muito na prática, mas vai resolver todos os meus problemas? Não, mas vai mitigar, e é isso o grande objetivo, né? Um outro Verdade. ponto, um outro ponto também que eu gosto de falar bastante são coisas práticas, assim, como que está o banco de horas dos meus funcionários, por exemplo, né? Será que eu consigo antecipar essas horas? Será que eu consigo, dentro das férias, será que eu consigo fazer uma antecipação? Em uma das minhas empresas, a gente fez esse teste, ou seja, a gente antecipou as férias que estavam agendadas para junho, a gente vai começar agora as férias em abril. Ou Que seja, legal. é uma possibilidade de você reduzir, claro que o fluxo está menor dentro da nossa empresa, então eu consigo fazer essa antecipação. Mas o Pronto. principal também, quando a gente pensa, quando a gente está demitido, né? Fomos demitidos, qual que é a primeira medida além dessa redução de custos? O que que eu sei fazer muito bem e se as coisas dependem de mim, qual o produto, qual o serviço que eu posso vender? E às vezes com o mesmo produto, você pode ter um novo modelo de negócio. E aí tem muita gente falando assim, todo mundo vai para o delivery, vai para o delivery. E aí a gente tem que ter um cuidado também, e eu como analista do Sebrae não posso ser também tão, tão direto assim, porque a gente precisa ter uns cuidados, né? O delivery é um novo modelo de negócio. O delivery não é simplesmente você colocar um prato de comida dentro de um isopor, embalar dentro de uma sacola e falar, agora eu faço delivery. Muito pelo contrário. Isso requer uma preparação, porque ou você vai falir pelo próprio pandemia do coronavírus, ou você pode falir pela própria tragédia que você está fazendo nesse modelo de negócio. Então, para fazer, é uma oportunidade. A gente costuma falar que bons líderes, eles na oportunidade que eles vislumbram algumas possibilidades de recolocação, de mudar a cultura organizacional da empresa, inclusive, só que precisa ser feito com cautela, não é cautela de espera, é cautela de fazer rápido, mas fazer de forma muito pensada, né? Então, essa é uma outra possibilidade também, como você cria novos modelos de negócio dentro da sua própria estrutura. E eu estou vendo a gente está recebendo vários depoimentos do Brasil todo, de vários empreendedores pensando nessa criatividade, né? Nessa Que inovação, legal. que é um ponto super interessante, que a inovação, às vezes. O que é inovação, né? A inovação é você atender uma necessidade do cliente. Isso é inovação, é você atender uma dor do seu cliente. E aí, qual que era a dor do seu cliente hoje? A gente tem uma colega aqui em São Paulo que faz um trabalho muito legal num bistrô. Ela fez um kit quarentena. Ela está vendendo mais agora do que quando ela estava sem Genial. a crise. Então, assim, ela está vendo a oportunidade e pensou, poxa, as pessoas estão fora de casa, elas precisam ter uma segurança, ou seja, eu informo para elas como que o meu processo está sendo feito dentro da minha empresa e eu passo essa segurança e consigo entregar mais vezes. Ou seja, quantas vezes uma pessoa faz uma refeição, né? Diariamente, aproximadamente 5, 6 vezes. Ou seja, ela está garantindo de forma recorrente, por um tempo, uma quantidade significativa de venda. Esse Verdade. é um ponto também super interessante. E um outro ponto também importante, eu não vou entrar aqui nas questões de legislação sanitárias e etc., mas eu acho que é prudente a gente falar sobre o assunto, né? Que não é trocar aí, muitas vezes as pessoas usam de forma equivocada a palavra oportunidade por oportunismo. A gente não está falando isso aqui, a gente está Legal. falando da possibilidade das pessoas aproveitarem o momento, não que o momento, porque o momento é muito sensível, mas são nesses momentos que muitas empresas podem se despontar, sim.
Então, assim, é aproveitar, mas não ser oportunista no sentido de eu vou cobrar muito mais caro ou eu vou fazer de qualquer jeito porque a demanda está muito alta. Então, É alguns ética cuidados acima de precisam... tudo, né, Ti? Ética sempre, Sim, né? Eu queria fazer essa uma intervenção. Você falou uma coisa pode... aqui que eu acho que muita gente que tem um negócio pequeno pode aproveitar a sua expertise nessa área, que seria qual? Como o cliente pode ajudar um pequeno negócio? Como você que está aí escutando a gente, que está vendo esse vídeo e está lembrando, né, Ti, daquela ótica da sua manicure, né, de uma loja de roupa de criança que você costumava comprar. Como que esse cliente hoje que está em casa, parado, sem poder acessar, como que ele vai poder ajudar uma loja que está hoje parada, fechada? Aqui em Brasília tem decreto de fechar comércio. E aí? Como que você pode ajudar um cliente, um pequeno negócio? Sim, tá mais fácil do que a gente imagina. E eu costumo falar que a gente já está com as ferramentas aqui, inclusive. O celular, por exemplo. Muita gente fala, Thiago, mas eu estou sem dinheiro para poder comprar. Como que eu vou ajudar o pequeno? Você ajuda o pequeno negócio ao compartilhar o seu produto numa rede social, ao indicar um Pronto. colega num grupo, a você curtir uma publicação. Então, são medidas simples que você pode ajudar um pequeno negócio. Aqui no meu condomínio, por exemplo, a gente está recebendo algumas indicações e é interessante a questão da recomendação, né, Alexandre? Porque quando Total. uma pessoa que você confia recomenda aquele restaurante, recomenda aquela manicure, pedicure, etc., a chance de você usar aquele serviço é muito grande. Então, o que o pequeno negócio precisa? Ele precisa que você compre, mas ele precisa que você recomende, porque é assim que ele vai vender mais e vender melhor. Legal. Mas se você Não, quiser ajudar ainda mais, assim, se você quiser, de repente, estruturar alguma coisa, e muitos empreendedores, esse é o nosso desafio, mostrar essas possibilidades para os empreendedores, você que tem uma frequência, uma rotina de compra nesse estabelecimento, continue tendo a mesma rotina, e mesmo que o pequeno negócio não tenha estruturado um voucher com número, tudo bonitinho, é importante você falar, não, eu quero deixar aqui como crédito, porque eu sei que eu vou utilizar daqui 3 meses, daqui 4 meses, daqui 5 meses. Essa é uma forma, e a gente costuma falar, né? O melhor dinheiro é o dinheiro do cliente. Você perfeito. pode antecipar o dinheiro de uma máquina com uma máquina de cartão, com uma adquirência, ok, só que você está pagando 4, 5%. Eu estou falando da possibilidade do dinheiro do cliente. Então, às vezes, é melhor você dar esse desconto para o seu cliente, ou seja, para ele pagar antecipadamente, dar 5, 10%, do que você ter que pedir para uma adquirência, uma máquina de cartão, por exemplo, a antecipação e pagar um valor muito caro, sem contar a Isso. taxa já que é cobrada pelo crédito, né? Então, pense nisso também, continue utilizando, fomentando e muitas vezes passem esse mindset, essa forma de pensar para O próprio o comerciante, né? seu, para qualquer comerciante, porque eu tenho certeza que ele está precisando também dessas dicas e qualquer coisa que vai fazer com que ele aumente faturamento ou tenha uma redução de custos, isso vai minimizar, e esse é o grande objetivo, minimizar os impactos Ótimo. dessa pandemia. Cara, Tia, acho que do jeito que você fez aqui, você estruturou, acho que se o pessoal gostar, a gente pode chamar de novo, que eu sei que eu tenho essa abertura contigo, qualquer momento, semana que vem. Essa semana a gente tem 25 pessoas especialistas na sua área, como o Thiago aqui. Cara, não tem como te agradecer mais, foi incrível. E se todo mundo aqui compartilhar essa live com a pessoa depois, lá do YouTube, e ajudar um negócio, ou se ligar para um negócio e falar, olha, eu queria pagar 2 cortes de barba, eu queria pagar 2 manicures, né? Eu tenho certeza que ela vai ficar muito contente, né, Tio? Não vai ser a solução do problema dela, mas vai dar um bom fôlego, né? Exatamente isso. Então, é muito simples, é muito fácil. Faça o compartilhamento, faça essas propostas. Você tem contato com o comerciante pelo WhatsApp, faça essa proposta. É muito simples você ajudar, é muito simples você Pronto. compartilhar e é muito simples você curtir. Então, E fica mais assim, uma vez aqui o... uma coisa que eu gosto de falar, Thiago, a Amazon não vai quebrar, pelo contrário, os mercados estão tendo um faturamento incrível. Empresas grandes da sua cidade dificilmente vão quebrar, mas o pequeno comerciante, dificilmente ele vai sobreviver sem a nossa ajuda.
Então é isso. É aquele negócio pequeno, aquela ótica pequenininha. Eu estou dando exemplo da ótica, entendeu? Que é alguém próximo aqui que a gente sempre consome. E aí, como é que a gente faz para ajudar? Eu sei que a minha esposa já encomendou as lentes de contato que ela precisa. Então, esse tipo de coisa que a gente tem que fazer. Se cada um fizer a sua parte, a gente não pode retrair totalmente a economia, mas tem que fazer com cautela. Te agradeço enormemente e com certeza a gente vai ter novos talks, novos bate-papos aí para ajudar o pessoal. Gratidão, meu amigo. Vou agora Legal. contar. Fica com a gente aí que agora vai entrar o Jonathan dando algumas ferramentas online e depois o Thiago Cavalcante, que é o advogado, vai vir forte. Gratidão, meu amigo. Valeu. Obrigado, Alexandre. Obrigado, pessoal. Tá o desafio Obrigado, lançado aí. Compartilhem nas redes sociais os Pronto. pequenos negócios e marquem quem casa quer casa aí para a gente conhecer também os negócios que estão bombando e que são referência aí na nossa capital. Um abração. Coisa linda. Valeu, meu amigo. Valeu. Coisa boa aqui, que além do Thiago aqui, eu tô vendo aqui a Angel isso, a gente precisa. Angel, a gente fez isso com carinho. Vou chamar o Jonathan aqui, que é o meu secretário, que é o meu secretário totalmente remoto, tá bom? Ele mora em Aracaju. Jonathan, atende a gente aí pra gente continuar. Hoje ele vai dar dicas aqui bem legais. Ele tem alguns aplicativos. Fala, meu amigo, tudo bom? Para quem não sabe, Jonathan é do meu time. E do nosso time aqui, o que a gente fala, né, Jonathan? A única coisa que você precisa para entrar numa live, para fazer um vídeo, é o quê? Passar o perfume. Passou o perfume, Jonathan? Passei perfume. Pronto. Aqui, até me arrumei. Eu não sei quando é que eu vou me arrumar de novo. Coisa boa, meu amigo. Em casa até julho, quem sabe. Quem sabe. Vamos ver. Hoje a minha esposa falou, você tá passando muito perfume, tá fazendo muita live e vai acabar o perfume antes de voltar à vida normal. Eu falei, não, calma, eu tô aqui ficando cheiroso, mas nem tanto. Brincadeira à parte. Vamos aqui falar de algumas ferramentas. Como é que tá aí? Onde é que você tá mesmo falando com a gente? Oi? Você tá de que cidade? Eu tô de Buquim. Vim ficar com meus pais. Pronto. E onde é que fica? Pra puxar a orelha deles, pra não sair de casa. É em Sergipe também, só que no interior. Pronto. Ele tá no interior de Sergipe. Tô aqui puxando a orelha desde sábado. Esse é o meu time. Jonathan é secretário, ele que organiza toda a nossa agenda do nosso time. E ele tá lá em Buquim, Sergipe. E resolve a vida aqui em Brasília. Então, Jonathan, como que quem tá vendo a gente hoje pode continuar conectado com a sua empresa, com seus familiares? Dá uma dica, eu não sei se a gente vai ter minuto para os 10 aplicativos que você colocou, mas 5 acho que a galera vai gostar. E, gente, toda vez que eu levantar o meu coração, é porque eu não posso dar coraçãozinho, tá, Jonathan? E aí eu vou colocar o coraçãozinho. Eu também não posso mais, não. Eu também não. Então eu vou pôr aqui o coraçãozinho, que é quando eu gostar do que você está falando. Então, quando eu colocar, vocês estão entendendo. E antes de continuar, quem gostou do Thiago, administrador, falando, e vai ter daqui a pouco o outro Thiago, 2 xarás hoje, né? Dobradinha de Thiago, eu aqui no meio dos Thiagos. Vai ter o Thiago Cavalcante, advogado. Clica aqui, Jonathan. Põe o dedo aqui em cima do aviãozinho, ó, para o pessoal compartilhar essa live. Então, bora lá, Jonathan. Dicas aí quentes, uma atrás da outra. Como que o pessoal pode se conectar hoje? Aplicativos legais. Eu vou falar a partir da minha experiência como secretário virtual. Eu uso muito o Toggl, que é para cronometrar o tempo que eu passo em cada atividade. Porque a gente está em casa, a gente se perde no tempo. Toggl. Porque a gente está na hora de descanso, na hora do trabalho, a gente vai se perdendo. Eu uso o Toggl, eu vou Na verdade aqui. É o seguinte, para a gente ganhar tempo, Jonathan, você não Toggl, vai colocar o nome dos e aplicativos. Aí você consegue ter o cronômetro de cliente, de projeto, e você tem tudo marcadinho. É gratuito. Garante. E também eu separei aqui 4 do Google, que eu sempre uso, que é o Google Drive. Para quem não conhece, que a gente vive na bolha, né? E acha que todo mundo sabe, mas nem todo mundo sabe. Eu uso muito o Drive, porque eu deixo tudo lá, tô na rua, preciso resolver alguma coisa. Várias vezes já aconteceu, né? Eu tô na rua, vejo lá um número de documento, alguma coisa, você já tem lá tudo 24/7 e é gratuito, então não tem por que não usar. Tem o Docs e as planilhas. Não vivo sem. Que é um controle financeiro, controle de atividades também. Tem várias coisas que dá para fazer no Planilhas, que é o Excel do Google. E é muito bom. Posso fazer uma contribuição e aí aqui? Muito legal, gente. Esses 2 aplicativos, todos do Google praticamente, você e seu time, qualquer um à distância, podem estar alimentando a mesma planilha, o mesmo arquivo do Word, né, Jonathan? A mesma apresentação do PowerPoint, tempo real. Então, eu já fiz uma vez, tá? Em 2015, logo que o Quem Casa Quer Casa surgiu, eu tinha outros 2 sócios e a gente tinha uma bancada, 3 computadores, um do ladinho do outro. Era físico. Mas eu fiz a introdução do documento, o meu ex-sócio fez o meio do caminho
E a outra sócia fez a conclusão, um do ladinho do outro. E a gente estava tempo real fazendo um É muito mais rápido. Antigamente tinha que ficar mandando por e-mail, passando para pendrive. Ai, gente, 2020, por favor. Ó, pronto. Vamos lá, Jonathan, mais aplicativos aí. Outro que eu uso muito, Agenda ou Calendar, não sei, depende da versão de cada um, mas é o mesmo aplicativo. E lá você consegue a mesma coisa que a física, inclusive é a que eu uso para você. É a mesma coisa da física, só que ela é muito mais intuitiva e ela é visual. E isso é muito bom para a gente ver, tipo, qual é o melhor dia, o dia que tem muita coisa, o dia que tem menos. E é online, né, obviamente, é do Google. E aí você consegue convidar as pessoas, já marcar todo mundo, tal horário, as pessoas respondem sim, não, talvez. Você consegue botar observações do evento, local, descrição. Por Ótimo. exemplo, manda para o Alexandre que você tem tal coisa, a revisão do carro. Marca a localização, aparece no celular dele, ele só clica, já vai para o GPS. 2020. A outra é o Hangout. Tecnologia, né, também... Jonathan? E as por pessoas têm que favor. abrir a cabeça que você está falando de Sergipe, não é? Sergipe. Não está aqui no Meu DF, país. estou em Brasília. Então, quem estiver achando que para a coisa funcionar tem que estar coladinho, 2020, né, meu amigo? Ó, 2020. agilidade. Nosso time sofreu? Sofreu. A gente demorou uns 2, 3 dias para organizar e a gente voltou. Por quê? A gente já era 100% remoto. 100%. Ninguém trabalhava fisicamente um do lado do outro. A gente tinha reuniões físicas e agora até as nossas reuniões passaram para ser 100% online. Vamos lá, continuando. Aí eu já faço a reunião e já faço os apontamentos no Docs ao mesmo tempo. Depois é só enviar para todo mundo. Acabou. O Hangout, para quem não entendeu, funciona como Skype, Zoom, Google Meet, tem várias outras, mas eu gosto muito do Hangout. É muito fácil. O que eu vou pedir, Jonathan? Você vai colocar, quando a Letícia for subir esse vídeo no YouTube, tá bom? Ela vai colocar na descrição todos esses programas que você colocou. Então, quem está aqui vendo, está preocupado, depois, quando for pro canal do YouTube, é só ir no YouTube do Quem Casa Quer Casa e pegar tudo. Pronto, ó, tudo organizado. Minha colinha nada aqui, como um secretário, né? E quem não tem secretário na empresa ainda, né, Jonathan? Tá de brincadeira na tomateira, como diz o esqueci o nome dele, gente. Quem não tem, acha que não precisa. Quando tem, não quer largar. É isso aí. Vamos... As outras duas estão rapidinho. Liberou essas ferramentas, né, Jonathan? O Hangout está para quantas pessoas? Sim, ele liberou até setembro, se eu não me engano. Quantas pessoas? Gratuitamente para as empresas. Dá quantas pessoas simultâneas, você sabe, de cabeça? A gente tinha 8 pessoas ao vivo ontem, tá? À noite. Então, se eu não me engano, até 15. Eu acho que até 15 por vídeo. Então, se você por vídeo. Com 15 pessoas, todo simultâneo. São 10 ou 15. São 10 ou 15. Beleza. Mas assim, por vídeo. Tem gente que faz transmissão. É ótimo. A outra é o Trello, que exige um pouquinho mais de conhecimento, mas eu acho perfeita para gerenciamento de equipe, de atividades. Ótimo. Você deixa tudo anotadinho, já sabe data de entrega, você sabe checklist, anotações, você já fala quem é o responsável por cada atividade, sabe o status que está a atividade, o cliente, se você quiser que ele tenha acesso, claro. Você compartilha com ele, aí ele, tal coisa, já vê lá quem é que está o responsável, em que fase do processo, projeto, não sei, tem arquitetos aqui. Pronto. É muito intuitivo e gratuito. Tem algumas coisas que são pagas, mas assim, daqui que você está começando, daqui que você chegue a necessidade de ser pago, é um tempinho para frente. Eu uso na versão gratuita até hoje. Uma coisa que pode ajudar as pessoas é analisar. Você paga para pôr muita imagem, então põe menos imagem. Quanto mais imagem e vídeo você colocar dentro dele, você vai estourar Coloca no Drive. Coloca no Drive. Ele tem integração com o Google, Dropbox, várias outras. Jonathan, meu amigo, infelizmente a gente vai correr para chamar o Thiago Advogado agora. Gratidão. A última WhatsApp Web, para quem não sabe. Obrigado por esses dias. Você não tem noção, gente. A mão que o Jonathan está dando junto com a equipe esses dias. Viu? Gratidão, vamos que vamos. E agora a gente tem esse apoio, uma obra que grande parte vai rodar também. Tem o time todo funcionando, entre ele e o Jonathan. Valeu, meu amigo. Apoie uma obra, por favor. Obrigadão. Por favor, apoie uma obra. Depois eu vou colocar aqui também para o pessoal ver. Thiago, você está por aí, vou te chamar. Um abraço, Jonathan. Lança aí. Jonathan já saiu antes de eu conseguir clicar para tirar. Quando o cara é eficiente. Gente, o Thiago, eu quero agradecer. Ele é um advogado muito especializado. Ele é quem dá todo o suporte jurídico para o Quem Casa Quer Casa. E eu quero agora
falar que é o seguinte, foi um desafio, que ele nem Instagram tinha, ele pegou o Instagram da empresa para entrar aqui hoje, e eu quero já agradecer de antemão a disponibilidade dele estar aqui com a gente. E a gente tem os temas... Tá dando para me ouvir? Lives dos Thiagos, hein? Pois é. Deixa eu só aumentar um pouco o volume aqui, peraí. Vai lá. Então, gente, só para vocês entenderem, o Thiago entrou aqui, ele é sócio da Gasparini Cavalcante, correto? Cavalcante Gasparini. Inverti a ordem, eu sempre inverto a ordem. Inverteu. E vamos lá, vamos bater um papo com o pessoal, Thiago. Você bate bola, tá? Porque é muito conteúdo. Se o pessoal quiser e se tiver disponibilidade, a gente volta para mais uma. Mas eu acho que hoje a gente podia escolher as perguntas mais sensíveis. Tá na ordem de prioridade aquilo que a gente listou, né? Posso ir pela 1? Mas agora? Todas são importantes, né? Então, todas são relevantes nesse momento. Então, vou perguntar para você, começando aqui, do que se trata essa medida provisória publicada pelo governo? E se ela já foi revogada? Como é que funciona? Bom, a medida provisória número 927 de 2020, ela na verdade é uma medida que é porque assim, essa crise toda causada pelo coronavírus, ela trouxe muitos problemas nas relações de trabalho em geral para as empresas e uma série de problemas mesmo de ordem tanto legal, que a gente vai mais para frente um pouco a gente vai debater também, mas principalmente de ordem econômica, né? Em relação então essa crise ela visa conter esse problema essa medida ela visa conter esse problema dessa crise, né? Tanto nas relações de trabalho em si, principalmente nas relações de trabalho em si, né? Principalmente não, especialmente nisso, né? E aí não, ela não foi revogada, não. A única coisa que aconteceu por enquanto, pelo menos até a última vez que eu vi, é que o Jair Bolsonaro, o presidente, né? Ele tinha publicou no Twitter dele uma mensagem dizendo que mandou revogar o artigo 18, que é o artigo que fala da suspensão dos contratos de trabalho, mas a medida em si não foi revogada. Inclusive, esse artigo, por enquanto, ainda não foi também. Então, vamos falar já da suspensão dos contratos de trabalho, que é algo que muita gente está querendo saber, com dúvida, e eu já fiquei sabendo de algumas pessoas que colocaram ela em prática. O que quer dizer essa suspensão do contrato de trabalho? São 4 meses, é isso? Pela medida provisória que está atualmente em vigor, né, foi exatamente essa parte que o presidente informou lá no Twitter que mandou revogar, ele é uma suspensão, ela coloca como até 4 meses, né, essa suspensão. Mas é importante dizer que não é uma suspensão ao bel prazer do empregador. É uma suspensão que ela pode se dar para cursos, né? São cursos de qualificação do empregado. Então, isso, na realidade, isso não é uma inovação da medida provisória, isso é importante dizer. Isso já é previsto na CLT, no artigo 476A. Então, o que tem de diferença em relação a isso é só, na realidade, digamos assim, que a medida provisória soltou um pouco as amarras disso, porque isso antigamente só era possível por meio de acordo ou convenção coletiva, né? E a medida provisória, apesar de ser o artigo que provavelmente será revogado, ela permitiu que isso seja feito a partir de agora com um mero acordo individual com o funcionário, né? Então, essa é a principal alteração em relação a esse ponto, né, específico. Porque... Então pode ser que a gente não tenha mais ela daqui a pouco, né? Dessa maneira, né? Mas na realidade, como na CLT já existe essa previsão, desculpa, eu estou tentando não atrapalhar com a luz que está ali atrás. Beleza. Não, então, na realidade, essa previsão, como eu falei, é uma previsão que já existe na CLT, só que o prazo é de 2 a 5 meses, e é importante dizer que o prazo que essa suspensão se mantém é o prazo é o prazo do curso, né? E, inclusive, tanto a própria CLT quanto a medida provisória, elas prevêem algumas punições, né, algumas sanções, caso isso seja, de certa forma, fraudado, porque
a partir do momento que o contrato de trabalho é suspenso, não é pago salário ao funcionário, né? Existe uma ajuda compensatória, né? Que esse é o termo que a lei, inclusive a CLT, prevê. Então vamos lá, para os leigos como eu, né? Eu brinco toda vez que eu estou em reunião com o Thiago, né? Eu falo, tudo bem, Thiago, agora traduz para o português, né, Thiago? Sai do advoquês, né? E aí eu brinco, então, para os leigos, a gente está falando que se a gente tiver um funcionário e quiser ele sair para fazer um curso, você pode fazer a pausa, mas ele tem que sair fazer um curso. Mas aí nessa medida provisória, ele podia... Só para deixar claro, é o seguinte, nessa hipótese ocorre uma suspensão do contrato de trabalho, né? Durante essa suspensão, o empregado não recebe salário. O que ele vai receber é como se fosse uma indenização, só que é uma indenização que não existe um valor fixo para isso, né? Uma ajuda de custo aí que... A grande diferença, na realidade, da medida provisória para a CLT está exatamente nesse ponto, que foi o que causou a maior parte da discussão. Porque, enquanto na CLT, esse valor, como isso necessariamente precisa de uma autorização prévia por acordo ou convenção coletiva junto ao sindicato, né, da categoria do empregado, já na medida provisória isso não é necessário. Então, o que fala no atual texto da medida provisória é que isso poderia ser... o próprio patrão daria o valor que ele achasse que deveria dar, entendeu? Apesar que na CLT isso também como é que fala, opcional, né? Pelo texto, mas na hipótese da convenção coletiva prevê especificamente um valor, então isso tem que ser observado, né? Entendi. Eu não sei se eu fui claro agora, fui? Melhorou. É bom quem precisar depois de apoio, né, Thiago? Vocês estão aí para poder ajudar os empresários que precisam, né, de repente, um apoio nesse sentido, né? Que eu acho que é importante a gente buscar ajuda nesse momento. E você falou que também teve mudança em relação às férias individuais, né? Desculpa, ficou baixo aqui. É porque está chovendo. Você falou que teve mudança também em relação às férias individuais. Ah, sim. As férias individuais, na realidade, a medida provisória ela trouxe uma possibilidade de adiantamento, né, das férias. Então, você pode adiantar o período de férias do funcionário, e o período mínimo a ser concedido pela medida provisória, pelo texto da medida provisória, é de 5 dias, tá? E, além disso, pela legislação normal, né, na CLT, você tem que avisar o seu empregado por escrito 30 dias antes do período, né, que ele vai sair de férias, até 30 dias, sob pena de ter que pagar esse valor dobrado. Já a medida provisória, ela trouxe uma alteração em relação a isso, de uma forma que você pode conceder esse tempo só 48 horas antes. Então, 48 horas antes da data que o empregado for sair de férias, ele já pode... esse é o prazo para a comunicação pelo empregador, né? Ao empregado. Uma ajuda fenomenal para quem é empresário e está precisando agora encontrar uma solução, né? E pelo menos você pode deixar o pessoal que tem direito a tirar as férias, né? E a questão de férias coletiva, como é que ficou sobre esse tema? Férias coletivas? Isso. As férias coletivas, a gente tinha um problema antes da edição da medida provisória, que para mim, assim, por tudo que as empresas clientes lá do escritório vieram perguntar para a gente, em relação ao prazo que a CLT prevê de pelo menos 15 dias, né, para comunicação da empresa junto ao órgão fiscalizador, que no caso é a Superintendência Regional do Trabalho, né? Esse prazo pela CLT é de 15 dias, né? Antes ainda dos funcionários saírem de férias, só que isso causa um problema prático muito grande, porque, por exemplo, aqui no Distrito Federal, você não pode... o que acontece? Os decretos, eles prevêem suspensão de atividades por 15 dias. Então, como é que eu vou comunicar com 15 dias antes do funcionário sair, né? Sem contar, por exemplo, vários vieram falar, minha empresa está fechada, e aí, eu vou ter que ficar com a empresa
15 dias aberta aí, sem faturar e com salário rolando normal e é isso. Então, esse foi era o problema principal a ser resolvido em relação às férias coletivas, né? A medida provisória em relação a esse ponto específico trouxe a própria... O que acontece? A suspensão dessa obrigatoriedade. Então, a partir dessa medida provisória, já não é obrigatório, pelo menos durante a vigência dela, esse aviso É de aos imediato órgãos. ou 48 horas? Tá de imediato? A medida provisória, ela tem eficácia imediata, né? Então, ela entra em Mas agora vigor... eu posso colocar os funcionários de férias coletivas logo de imediato, se for o caso. Isso, é isso que eu estou falando. Ele publicou, já está valendo, já está publicado. Legal. Então, já está valendo isso, entendeu? Que coisa boa. E a gente tem também questão de antecipação de feriados, né? Oi? Tem também antecipação dos feriados, né? Espera aí, só um minutinho. Ah, sim, antecipação de feriado. Antecipação de feriado Bom, o que ocorre? Uma coisa que eu esqueci, tá, um ponto. A notificação das férias, tanto porque isso se aproveita também aqui para os feriados, por isso que eu já vou colocar também. Mas a antecipação das férias individuais, ou mesmo a concessão das férias coletivas, assim como esse aproveitamento de feriados, né, a antecipação dos feriados, essa notificação ela pode ser feita tanto por escrito, por uma notificação, quanto por e-mail, né? Essa também é uma alteração que a medida provisória trouxe, também é importante, né? Então, ninguém pode encontrar, né? Não ia funcionar muito você ter por escrito, sem todo mundo podendo se encontrar, né? Sim, aí basta o envio de um e-mail, só que é importante, por exemplo, na hipótese de férias, é importante que no e-mail diga exatamente o período que o funcionário está saindo de férias. Então, tem que ter falando, ele vai estar do dia X ao dia Y, entendeu? Perfeito. E a mesma coisa em relação a essa antecipação de feriados, porque é importante constar no e-mail ou na notificação exatamente a quais feriados se refere essa antecipação. Legal, legal. E aí vai falar o que entra e o que está valendo, né? Oi? E assim, e aí vai entrar o que está valendo, o que entrou direitinho, né? Nessas férias, nos feriados e tudo, né? Para a pessoa não ficar perdida. Tiago, uma última pergunta aí, porque eu acho que a chuva está forte aí. Aqui na Asa Norte não está chovendo, não. Você está aí no lago, né? No lago a chuva está forte, né? Oi? Você está aí no lago, a chuva está forte. Estou no lago. Aqui na Asa Norte a chuva está bem fraquinha. A chuva está complicada, está difícil de ouvir o que você está falando. Então, só para fechar, fala um pouquinho para a gente conseguir entender qual vai ser, né, o próximo passo agora para a eficácia dessa medida provisória. Ok. Bom, os próximos passos, né, da medida provisória, bom, vamos por partes, né? Toda medida provisória ela tem um prazo pré-fixado, né? Ou seja, um prazo fixo, né? Que está lá na Constituição Federal de 60 dias. Então, esse é o prazo no qual ela vai estar em vigor. Só que esse prazo ele é prorrogável por mais 60. Então, digamos que tem 120 dias aí dessa medida valendo, né? Eu estou falando isso pelo seguinte, porque a legislação ela determina que ela tem que ser votada pelo Congresso em até 45 dias. Porque se passar esse prazo, aí ela vai se tornar prioridade e aí a pauta na casa na qual ela estiver travada vai ser fechada. E aí ela passa a ser prioridade e ela tem que ser votada. Então, só alguns casos específicos em relação a algumas coisas extraordinárias, muito específicas que poderiam ser votadas antes dela, né? Além disso, é importante também dizer que se esse prazo, porque assim, ela só pode ser prorrogada uma vez, né?
dentro desse prazo de 60 dias que eu falei. Se ela for prorrogada uma vez, passou 120 dias e ela não foi votada, ou mesmo se ela for rejeitada pelo Congresso Nacional, aí abre-se um novo prazo de 60 dias para que o Congresso Nacional resolva essa transição, esse período de transição da lei, entende? Porque, por exemplo, só para você entender de uma forma prática, né? Digamos que eu, aproveitando essa medida provisória, eu resolvi dar férias para os meus funcionários. E aí, no meio desse período de férias, o Congresso vai lá e vota rejeitando a medida provisória. Mas eu já dei férias antes, o que vai acontecer, né? Então, a legislação, ela prevê a possibilidade de... Ela prevê, não, a Constituição, ela prevê, assim, quase como um dever, na realidade, do Congresso Nacional, de votar um decreto legislativo para resolver essa transição, né? Entendi. Dentro dentro disso tudo aí. Porque quando você começou, podia. E aí, quando mudou, você já começou valendo. Aí depois foi revogado e você tem tempo para poder se ajustar. É isso. Isso. E tem mais uma coisa. Se não for votado, porque existe essa possibilidade também, né, gente? No Congresso a gente sabe, né? Mas se mesmo assim não for votado o decreto legislativo, aí as disposições, ou seja, essas relações que foram aí firmadas durante a medida provisória, elas continuam sendo regidas pela medida provisória, ainda que já tenha acabado esse prazo, né? E é isso. Perfeito, perfeito. Tiago, eu só tenho a agradecer. Acho que muita gente estava com dúvida, né, perguntando sobre esse tema. E eu acho que é importante, se tiver alguma novidade, você está aqui com o canal aberto, entendeu? Para voltar, Alexandre, eu queria falar sobre um assunto aqui muito sensível. Acho que nesse momento, quanto mais pessoas souberem, né, de como poder se vincular. E foi muito bacana. Sem querer, a gente veio com uma live hoje à noite para ajudar empresários, né? Teve dois Tiagos, um falando de administração, um de direito, podendo colocar um pouco de energia. E eu peguei o Jonathan para ajudar o pessoal, porque trabalho remoto, para muita gente que está acostumado no físico, é pânico, né? Então, ele veio dando um pouquinho de agilidade, algumas ferramentas que podem ajudar aí. Eu que agradeço aí por ter me chamado aí para participar dessa live aí com você, e estou sempre à disposição aí, precisando, estou aqui. Pode deixar que você sabe que eu sempre grito. Na hora que dá uma dúvida, eu já mando um áudio, já ligo, tá bom? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Bom demais. Todo mundo quieto, né? Você trabalhando de casa, eu também. É isso aí. Todo mundo continua trabalhando, mas mantendo o isolamento, né? Oi? Todo mundo continuando trabalhando, mas mantendo o isolamento. Cada um na sua casa. Reuniões agora só online. Sim, sim. Tá eu atrapalhando, tô... né, a nossa conversa. só de home office, não dá. Não muda. É isso aí. Valeu. Agradeço demais, viu? Obrigado pelo seu tempo. Manda um abraço pro Vitor. Valeu. Tchau, tchau. Falou, tchau, tchau. Acaba. Então foi muito bom. Amanhã a gente tem mais lives, na realidade, até o final da semana, entendeu? Vão ser 5 dias consecutivos, do dia 23, que é hoje, até o dia 27. Então, de segunda a sexta, vão ser várias lives por dia, com vários temas. Como você fica sabendo os temas, só você ir no nosso Stories, tá? A gente vai divulgar o tema daquele dia. Quais são os horários, tá? Hoje a gente ia começar pela manhã. A gente decidiu que todo mundo precisa organizar a sua rotina. E a rotina aqui em casa e de alguns participantes estava muito difícil o período da manhã. Então, normalmente, a gente vai começar no período da tarde. Tem uma participante, só que acho que na quarta-feira a gente vai falar sobre nutrição, que depois eu vou confirmar. Deve ser às 11 horas da manhã, tá bom? Mas normalmente vai ser sempre no período da tarde e algumas no período da noite. A gente teve que ajustar. São 26 pessoas que vão vir essa semana falar com vocês e dar dicas e ajudar. Para a gente realmente a semana todos juntos, em casa, com quem casa quer casa. Falando do seu dia a dia, falando como que você pode ajudar, como que você pode passar por esse período da melhor forma possível, com pessoas da nossa cidade, falando um pouquinho como que você pode ajustar a sua rotina. Sem falar que o nosso time de arquitetura preparou um material muito bacana, tá bom? Para a gente poder conversar. Olha, já está o Jonathan aqui entrando na parte do secretariado, falou, 11 horas. Perfeito, Jonathan, valeu. E aí, para a gente poder se ajustar nessa rotina, organizar a casa, a gente vai ter muita coisa bacana.
nas outras semanas também. Essa semana é uma semana mais intensa, tá? Que é uma semana crítica de todo mundo ficar em isolamento, ficar quietinho. Muito obrigado por todo mundo que apareceu. Beijo grande. Valeu, Jonathan, pela parceria aí. Um grande abraço para todo mundo. Tá? Tô vendo os nomes conhecidos aqui, bom demais. E a gente vai se vendo aqui amanhã com mais live aqui no Quem Casa Quer Casa. Tchau, tchau.